Olá, queridos, queridas, tudo bem com vocês? Então tá bom. Bom, sejam bem-vindos, né, a mais uma videoaula de matemática. Já estamos aí no meio da semana, né? Vamos então corrigir a atividade de folha que a Carol deixou ontem para vocês. Então vamos lá. Ó. Nessa primeira aqui, vocês tinham que completar as frases com os sólidos geométricos de cada figura, né? Então, o primeiro, o menino estava jogando futebol, então a bola de futebol é o quê? Uma esfera. A moça aqui, né, estava abrindo uma caixa de creme dental, né? Então a caixa de creme dental é um paralelepípedo. O moço estava pintando a casa, então ele estava usando aqueles rolos de pintura, um cilindro. E a Júlia foi participar de uma festa fantasia, ela comprou um chapéuzinho de bruxa lindíssimo, e o chapéu dela tem o formato de um cone, né? Então era só completar as frases. Número 2, numere as frases corretamente. Então eu tenho aqui o número 1, que é cubo, número 2, cone, 3, paralelepípedo, 4, o cilindro. E eu tenho as frases aqui. Então a frase que se encaixar no número, você vai colocar, né? Então tem aqui, ó, o sólido geométrico possui 6 faces retangulares. O que que é? Um paralelepípedo. Então você vai colocando os números, tá? Já esse sólido não tem faces, mas possui uma base circular. Qual deles possui uma base circular? O cone, coloca o número 2. Tem um brinquedo desse sólido geométrico, possui 6 faces. No formato da figura plana, e é o formato da figura plana é o quadrado, então é o cubo. E o quarto é o rolo de papel higiênico, é do formato desse sólido geométrico, ele não possui faces, mas tem duas bases circulares. Então, o cilindro. Então, a respostinha aí pra gente ficou 3, 2, 1, 4. Beleza? Escolha um desses sólidos geométricos citados acima, faça um desenho ou cole em seu caderno figuras de objetos que possuem o mesmo formato. Eu fiz um desenho lindo aqui, mentira, peguei a figura de um cone, tá? Que é a casquinha do sorvete. Tá? Eu coloquei aqui só para mostrar para vocês, mas vocês podem escolher o paralelepípedo, cilindro, cone, esfera, tá? A atividade corrigida no vídeo, ok? Espero que tenha ficado claro para vocês. Bem, pessoal? E partiu então a aula de hoje. Como eu falei com vocês, a gente então ia partir para um outro sólido geométrico, tá, pessoal? Aqui em cima a Carol agora vai colocar a página do livro que a Carol vai trabalhar, tá? Então aqui é a 146. Então, ó, nós vamos falar sobre as pirâmides, né? Mais um sólido geométrico para a gente conhecer. Né? Nós estamos vendo aí uma figurinha que roda aí de uma pirâmide. E aí no livro de vocês tem algumas curiosidades sobre as pirâmides do Egito, né? Do Egito, desculpa. Então fala que as pirâmides do Egito foram construídas há mais de 2.500 anos e lá naquela época os egípcios já utilizavam, né, a matemática para saber a posição das pedras, o tamanho das pedras, porque vocês podem ver, ó, que ela começa larga e vai afinando. Então tudo aí tem uma matemática para você fazer, não é simplesmente você empilhando. Se fosse uma parede reta, ok, colocar um em cima do outro, né? Mas aí não, ela começa larga e termina fininho. Então tudo aí tem uma jogada matemática aí desses egípcios para poder, né, construir, né, essas pirâmides, que também é um sólido geométrico. E existem vários tipos de pirâmide, não é só essa daí não, essa é uma das, ok? Nós vamos conhecer aqui as 3 que estão aí no livro de vocês, na página 146, e vocês acompanhem comigo que a Carol colocou ela mais detalhada aqui para mostrar para vocês as faces, a base, né? Tem pirâmide de base triangular, tem de base quadrada, tem de base retangular. Então, todas essas a Carol vai mostrar uma de cada vez para vocês, ok? Então, pessoal, alguns tipos de pirâmides. Bom, assim como, né, os outros sólidos geométricos, né, as pirâmides têm as suas faces e só que elas têm base também, tá? Que é também o que deixa elas em pé. Ela tem uma base, uma basezinha, né? O cilindro e o cone só tem a base. O paralelepípedo e o cone são, né, todos do mesmo formato, né? Então não tem uma base para que ele fique em pé e se transforme em alguma coisa. Se eu virar a pirâmide com ponta cabeça, a pontinha dela não vai deixar que ela fique em pé. Se eu colocar ela deitada, vai perceber que ela
deitado, né? Então, o que que acontece? Então, eu tenho aqui, ó, a pirâmide triangular. Por quê, pessoal? Porque essa é uma pirâmide que a base dela, ó, tá vendo? Aqui embaixo, a base inferior dela é no formato de um triângulo. Ela aberta, tá? Com as figuras planas delas toda aberta. Se a gente juntar aqui, ó, tá vendo? A Carol pega justamente para vocês verem como que a gente vai montar elas, tá? Então, por isso que a Carol pega com essas barrinhas aqui, ó. Essa é uma pirâmide triangular aberta, que quando a gente fechar e colar todas as partezinhas, ela vai se transformar nisso aqui. Aqui no meio é a base dela, ó, é uma base triangular, tá vendo? Quando ela estiver montadinha, vocês vão ver que para ela ficar em pé, a base dela é um triângulo. E as faces, tá vendo, ó? Também são triângulos. Então, ela possui 1, 2, 3, 4 faces, sendo que uma das faces é a base triangular. Então, tá escrito aí, ó. As pirâmides de base triangular possuem 4 bases, sendo uma a base triangular, ok? Porque todas as partes dela, como do cubo, como do paralelepípedo, são as faces. Só que no caso das pirâmides, elas também têm a base, como o cilindro, como o cone. Beleza, pessoal? Então, essa é uma das pirâmides, a pirâmide triangular, ok? Existe outro tipo de pirâmide, que são as pirâmides quadrangular. Olha só, pessoal, essa é igual a pirâmide lá do Egito que a gente viu no início aqui da explicação. Tá vendo, ó? Ela tem as faces, só que a base dela, pessoal, ó, é um quadrado. Tá vendo? E aí, quando sobe todas as faces, tá vendo? Ela se transforma em uma pirâmide, mas com uma base quadrangular. Ela desmontada fica dessa forma. Tá vendo, ó? Ela tem quatro fases triangulares e uma base quadrada. Quando a gente juntar isso tudo e contar, o que vai deixar ela em pé, então, é essa base quadrangular, tá? Então, a pirâmide quadrangular possui 5 faces, sendo que 4 triangulares, 1, 2, 3, 4, e uma base quadrada. Ah, Carol, mas a base dela não é igual às faces. Não é, mas também conta como uma face, tá bom? Então, 5 faces, sendo 4 triangulares e uma quadrada. Ok? Partindo para outra, nós temos então aqui a pirâmide retangular. Olha só a diferença. Né? Ela também, ó, tem as faces, todas as faces e a base, né? Então, ela tem 1, 2, 3, 4, 5 faces, sendo que ela tem também uma base retangular. A pirâmide retangular possui 5 faces, sendo 4 triangulares, 1, 2, 3, 4, e uma base retangular. Correto, pessoal? Aprendemos então hoje mais um, né? Sólidos geométricos. E aí no nosso livro, na página 147, tem uma atividadezinha aí que eu vou explicar para vocês, já tá feita, que vocês façam aí no livro de vocês, tá? Então aqui tá pedindo para montar a pirâmide do material complementar, tá? Aí vocês vão lá no material complementar, vão ter as 3 pirâmides lá para vocês, para ficar mais fácil de vocês visualizarem isso aqui que a Carol tá explicando, tá, gente? E aí vai ser mais fácil para vocês contarem as faces, para ver qual que é a figura que tem na base, ok? Então vamos lá, ó. Nós temos aqui uma pirâmide de base triangular, uma de base quadrada e uma de base retangular. Então, números de faces. Os números de faces da pirâmide triangular são 4, né? 1, 2, 3 lá no fundinho, 4 com a base. E as formas planas que, as figuras planas formadas nas faces é o triângulo, ok?
Aqui, na de base quadrangular, nós temos 5 faces e as figuras planas que aparecem são os triângulos e o quadrado, tá? E nessa também nós temos 5 faces e as figuras que aparecem são os triângulos e o retângulo, tá? No número 22, pede para vocês fazer aquele carimbinho que a gente fez numa atividade anterior, que era com massinha, lembra? A gente também teve que montar um sólido geométrico. Só que aqui tá pedindo a tinta guache. Eu coloquei essa observação aqui, que nem sempre, né, vocês têm tinta guache disponível aí na casa de vocês. Então, vocês podem pegar, igual a Carol ensinou da outra vez, põe lá no papel e risca embaixo a base para dar, então, o formato que eles estão pedindo aqui, né? Pinte com tinta guache as bases das pirâmides que você montou e use como carimbo numa folha de papel. Então, vocês vão pegar a folha de papel, vão desenhar a base, contornando essa base e vai aparecer, tá? Aí vocês vão depois desenhar aqui embaixo, tá? Então tá aqui, ó, pirâmide. É a de base triangular, quadrangular, retangular. Forma das bases. Então, triangular, se você bater ou se você contornar, vai aparecer um triângulo. A quadrangular, se você carimbar ou se você desenhar, vai aparecer um quadrado. E a retangular do mesmo jeito. Se você carimbar ou desenhar, vai aparecer um retângulo. Beleza? Não deixem de montar as forminhas, gente. É até bom que toda vez que vocês precisarem, vocês ficarem olhando, né? Para vocês analisarem ela melhor, do que ficar só, né? Resolvendo aqui, só olhando, né? Pessoal, é isso. Ficamos por aqui. Amanhã não tem matemática, mas tem live. Sexta-feira a gente se encontra, tá bom? Beijinho, turminha da manhã. Beijinho, turminha da tarde. E até sexta-feira, pessoal. Tchau, tchau.